Você sabia que beber água do jeito errado pode estar sobrecarregando seu fígado silenciosamente, mesmo que você ache que está fazendo tudo certo? E não estou falando de tomar água suja ou contaminada. Estou falando de erros simples, que a maioria das pessoas comete todo dia, sem saber que esses hábitos aparentemente inofensivos estão impedindo o fígado de funcionar como ele deveria, especialmente depois dos 60 anos. E hoje você vai descobrir exatamente quais são esses erros, como corrigi-los ainda hoje, e o que você pode fazer de forma simples e prática para usar a água como uma aliada poderosa na proteção do seu fígado. Isso pode fazer uma diferença enorme na sua disposição, no seu sono, nos seus exames de sangue e na sua qualidade de vida. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa assistir este vídeo até o final. O que você vai aprender aqui não é ensinado na maioria das consultas médicas, e pode ser exatamente o que falta para você dar uma virada real na sua saúde. Eu sou o Dr. João Moreira, especialista em saúde do fígado, e ao longo de mais de 20 anos de carreira, já atendi centenas de pacientes acima dos 60 anos com fígado sobrecarregado, enzimas hepáticas alteradas e fadiga crônica que nenhum remédio conseguia resolver até que identificamos o problema na raiz. E muitas vezes, a água estava no centro de tudo. Se você quer proteger sua saúde e a saúde de quem você ama, deixa aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Vamos começar. O fígado é um dos órgãos mais extraordinários do corpo humano. Ele realiza mais de 500 funções diferentes todos os dias, sem parar, sem descanso. Ele filtra o sangue, produz bile para ajudar na digestão das gorduras, armazena energia na forma de glicogênio, neutraliza toxinas, processa medicamentos, hormônios e até o álcool. É um trabalhador incansável, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante décadas. Mas depois dos 60 anos, esse órgão começa a enfrentar desafios diferentes. A capacidade de regeneração do fígado diminui com a idade. O fluxo sanguíneo hepático reduz gradualmente. A produção de enzimas protetoras cai. E o organismo como um todo passa a ter mais dificuldade para eliminar substâncias que se acumulam ao longo da vida. É como uma fábrica que funcionou em plena capacidade por muitos anos e agora precisa de mais cuidado, mais atenção e de melhores condições de trabalho para continuar produzindo bem. E aqui está o que ninguém te conta: a água é o ingrediente mais essencial para que o fígado execute todas essas funções. Sem hidratação adequada e sem o consumo correto de água, o fígado literalmente não consegue filtrar o sangue com eficiência. As toxinas ficam mais concentradas. A bilis fica mais espessa e densa, dificultando a digestão. O processo de desintoxicação fica comprometido. E tudo isso acontece em silêncio, sem dor, sem sinal de alerta óbvio, até que os exames começam a mostrar alterações ou os sintomas se tornam impossíveis de ignorar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, mais de 60% dos adultos acima dos 60 anos vivem em estado de desidratação leve a moderada crônica, sem nem perceber. E o mais preocupante é que, com o envelhecimento, a sensação de sede diminui. Isso significa que o corpo pede menos água, mas continua precisando da mesma quantidade. O resultado é que muitas pessoas chegam ao final do dia tendo tomado menos da metade do que deveriam, e o fígado paga o preço disso. E o mais assustador é que a desidratação crônica leve não causa aquela sede intensa que a maioria imagina. Ela se manifesta de formas que a gente confunde com outras coisas: cansaço sem motivo aparente, dores de cabeça frequentes, intestino preso, urina escura, pele ressecada, raciocínio lento. Sintomas que muita gente atribui à idade, ao estresse, ou simplesmente aceita como parte de envelhecer. Mas não precisa ser assim. Deixa eu te contar sobre Dona Maria Luísa, uma aposentada de 72 anos que veio ao meu consultório em Belo Horizonte acompanhada da filha. Ela estava visivelmente abatida, o rosto cansado, os olhos sem brilho. A filha entrou pela porta carregando uma pasta cheia de exames e disse: "Doutor, minha mãe já fez ultrassom, tomografia, consultou 4 médicos, e ninguém sabe o que ela tem. Ela some na cadeira, não tem forças para nada." Dona Maria Luísa olhou para mim com aquele olhar de quem já perdeu a esperança e disse,
Quase em sussurro: Doutor, eu tenho medo de que seja alguma coisa grave que ninguém ainda descobriu. Eu sinto que meu corpo desistiu de mim. Quando analisei os exames dela, as enzimas hepáticas, a TGO e a TGP, estavam levemente elevadas. A ultrassom mostrava um fígado com textura heterogênea, sinal de sobrecarga. E ao perguntar sobre os hábitos dela, descobri que ela tomava, em média, menos de 1 litro de água por dia. Às vezes menos que isso. Ela achava que o café, o suco e a sopinha já contavam como hidratação suficiente. Fizemos um plano simples. Não mudamos medicação, não fizemos nenhum procedimento. Ajustamos a hidratação dela de forma estratégica, no horário certo, da forma certa, com pequenas adições que potencializam o efeito da água no fígado. Em 3 meses, as enzimas normalizaram completamente. A fadiga sumiu. Ela voltou a caminhar no parque pela manhã. Na consulta de retorno, ela entrou sorrindo, uma coisa que a filha me disse que não via fazia mais de 2 anos. E me disse: Doutor, parece que alguém ligou uma chave dentro de mim. Eu voltei a ser eu mesma. Esse caso não é exceção. É regra. E é por isso que o que eu vou te ensinar agora pode mudar a sua vida de forma concreta e duradoura. Vamos começar pelo erro mais comum e mais subestimado. A maioria das pessoas toma água da forma mais errada possível, grandes quantidades de uma vez, nos momentos errados do dia, sem nenhuma estratégia. Você acorda, toma um copo cheio. Chega num restaurante e bebe 2 copos durante a refeição. Lembra de beber apenas quando a sede aperta. E vai para a cama sem ter tomado água suficiente ao longo do dia. Pensa comigo, se você fosse regar uma planta e jogasse toda a água de uma vez no vaso, o que aconteceria? A terra não absorveria. Boa parte escorreria pelo ralo. A planta não aproveitaria nada. Com o corpo humano, especialmente após os 60 anos, acontece algo parecido. Quando você toma grandes volumes de água de uma vez, os rins ficam sobrecarregados, o sódio no sangue pode ser diluído demais, e o fígado não recebe aquela hidratação constante e progressiva que ele precisa para trabalhar bem. A orientação correta é distribuir a ingestão de água ao longo de todo o dia, em pequenas quantidades, de forma regular. Especialistas em hepatologia recomendam tomar de 150 a 200 ml a cada 45 minutos a 1 hora, ao longo do dia. Isso mantém o sangue bem hidratado de forma contínua, melhora a viscosidade da bilis, facilita a filtragem hepática e reduz o trabalho que o fígado precisa fazer para processar toxinas. Estudos da USP mostram que pacientes com esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, que adotaram um protocolo de hidratação fracionada tiveram uma redução de até 42% nos níveis de ALT, que é uma das principais enzimas do fígado, em apenas 8 semanas. Isso sem mudança de dieta, sem medicamento novo, apenas com a reorganização de como e quando bebiam água. E aqui está o segredo que muda tudo: o horário em que você bebe água importa tanto quanto a quantidade. E o primeiro momento do dia é o mais crítico de todos. Quando você acorda de manhã, depois de 6, 7 ou 8 horas de sono, o seu corpo está em estado de desidratação leve. O fígado passou a noite inteira trabalhando, processando, filtrando, regenerando células, produzindo proteínas. E ele fez tudo isso sem receber nenhuma gota de líquido. A primeira coisa que você precisa fazer, antes do café, antes do celular, antes de qualquer outra coisa, é tomar de 1 a 2 copos de água em temperatura ambiente ou levemente morna. Água gelada de manhã não é recomendada para quem quer proteger o fígado. E aqui está o que ninguém te conta sobre isso. A água fria pela manhã provoca uma contração dos vasos sanguíneos do trato digestivo e do fígado, dificultando o fluxo sanguíneo hepático justamente no momento em que ele mais precisa de circulação para se reidratar e retomar o trabalho do dia. Água em temperatura ambiente ou morna tem o efeito oposto, estimula o peristaltismo intestinal, facilita a produção de bilis e prepara o fígado para o dia que começa. Se você quiser potencializar ainda mais esse efeito, adicione algumas gotas de limão espremido na água matinal. O ácido cítrico do limão estimula a produção de bilis, ajuda o fígado a eliminar resíduos metabólicos acumulados durante a noite e tem ação levemente alcalinizante no organismo. Não é milagre, mas é uma adição simples,
barata e com respaldo científico real. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender, porque a maioria das pessoas acha que o problema maior é não beber água suficiente. Mas existe outro erro que é igualmente grave e muito menos falado: beber água nas refeições de forma excessiva. Quando você toma grandes quantidades de líquido durante o almoço ou o jantar, você dilui os sucos gástricos e as enzimas digestivas que o estômago produz para quebrar os alimentos. Isso faz com que a digestão fique incompleta. Partículas de alimento mal digeridas chegam ao intestino, causam fermentação, produzem toxinas que são absorvidas pela mucosa intestinal e caem diretamente na circulação porta, que é a via que leva o sangue diretamente para o fígado. Pensa comigo, é como se você estivesse mandando lixo diretamente para o filtro mais importante do seu corpo, em maior quantidade do que ele consegue processar. Com o tempo, isso sobrecarrega o fígado, contribui para a inflamação crônica e aumenta o risco de esteatose, que é o acúmulo de gordura no tecido hepático. A orientação que eu dou para meus pacientes é simples: evite tomar mais de um copo pequeno de água durante as refeições principais. O ideal é tomar água abundantemente entre as refeições, pelo menos 30 minutos antes de comer, e esperar pelo menos 40 minutos após o almoço ou jantar para retomar a hidratação com volumes maiores. Isso pode parecer exagero para quem nunca pensou nisso, mas os resultados que vejo na prática clínica são consistentes e impressionantes. Pacientes que aplicam essa mudança simples relatam melhora da digestão, redução do inchaço abdominal e, nos exames de acompanhamento, melhora das enzimas hepáticas em poucos meses. Foi exatamente o que aconteceu com seu Renato, um comerciante de 68 anos de Porto Alegre que chegou ao meu consultório com a esposa, visivelmente preocupado. Ele tinha recebido um diagnóstico de esteatose hepática grau 2, e o médico que o atendeu tinha dado a ele a opção de iniciar uma medicação de longo prazo. Doutor, antes de tomar remédio, eu quero tentar mudar meus hábitos, ele me disse, com os olhos marejados. Eu tenho 4 netos. Eu quero ver eles crescer. Me diz o que eu tenho que fazer. Quando analisei a rotina dele, encontrei 2 problemas principais. Ele tomava 2 a 3 copos de suco ou água durante as refeições e consumia basicamente café e refrigerante ao longo do dia, com pouquíssima água pura. A gente ajustou a hidratação, reorganizou os horários e incluiu a água com limão pela manhã. 5 meses depois, o ultrassom de controle mostrou que a esteatose havia regredido de grau 2 para grau 1. As enzimas hepáticas normalizaram. Ele perdeu 4 quilos sem fazer dieta. Na última consulta, ele entrou rindo e me disse: Doutor, eu volto a me sentir como tinha 50 anos. Minha esposa diz que eu rejuvenesci. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de várias idades. A mudança na hidratação tem um poder que a gente subestima completamente. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso e estão dispostas a fazer essa mudança. Mas agora vem a parte mais importante, e é algo que praticamente ninguém fala sobre água e fígado. A qualidade da água que você bebe importa mais depois dos 60 anos do que em qualquer outra fase da vida. Com o envelhecimento, o fígado perde eficiência na neutralização de contaminantes. Metais pesados como chumbo, cádmio e arsênio, que estão presentes em concentrações pequenas em muitos sistemas de água no Brasil, acumulam-se mais facilmente no tecido hepático de pessoas mais velhas. Dados da Fiocruz revelaram que adultos acima dos 60 anos têm uma capacidade de eliminação de metais pesados até 40% menor do que adultos jovens, o que significa que mesmo concentrações consideradas dentro do limite podem causar dano hepático acumulativo ao longo dos anos. Isso não é motivo para pânico, mas é motivo para cuidado. A água de torneira tratada pelo sistema público é segura para a maioria das pessoas, mas para quem já tem fígado comprometido ou está acima dos 60, o uso de um filtro de carvão ativado ou cerâmica pode fazer diferença. Esses filtros removem cloro residual, metais pesados, pesticidas e outras substâncias que o fígado teria que processar. Quanto menos trabalho extra você dá para o fígado, mais energia ele tem para as funções que realmente importam.
E o mais assustador é que o cloro residual presente na água de torneira, embora em doses baixas, tem efeito cumulativo no fígado de pessoas mais velhas. Estudos da USP identificaram que o consumo regular de água com cloro residual elevado está associado ao aumento discreto mais consistente das enzimas hepáticas ALT-AST em adultos acima de 60 anos. Não é uma relação direta e dramática, mas é um fator que contribui para a sobrecarga hepática ao longo do tempo. Filtros de boa qualidade têm preço acessível no Brasil e podem ser instalados direto na torneira. Não é um luxo, é um investimento na saúde do seu fígado. Outra questão importantíssima que poucos consideram é a temperatura da água ao longo do dia. Já falamos que a água gelada pela manhã não é ideal. Mas o que dizer da água gelada durante o restante do dia? A resposta depende muito de cada organismo, mas há uma orientação geral que eu aplico com meus pacientes acima dos 60. Quanto mais fria a água, mais o organismo precisa trabalhar para aquecê-la até a temperatura corporal antes de absorvê-la adequadamente. Isso gera um gasto energético extra e pode, em algumas pessoas, causar espasmos na vesícula biliar, que fica logo abaixo do fígado. A vesícula biliar é o reservatório da bilis produzida pelo fígado. Quando ela sofre esses espasmos causados por estímulos frios, a drenagem da bilis pode ser prejudicada, levando ao que chamamos de colestase funcional, que é quando a bilis fica parada, acumula e começa a sobrecarregar o próprio fígado. Não estou dizendo que você nunca pode tomar uma água gelada num dia quente. Mas para hidratação diária e regular, água em temperatura ambiente é a melhor escolha para quem quer proteger o fígado após os 60. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que pode estar cometendo esses erros sem saber. Uma informação simples pode mudar completamente a saúde de alguém. E aqui entra algo que pouca gente sabe, mas que faz uma diferença enorme na saúde hepática de quem já passou dos 60. Existem formas de enriquecer a água com elementos naturais que potencializam a função de limpeza e proteção do fígado, sem nenhum custo alto e sem complicação. A primeira delas você já conhece, a água com limão pela manhã. Mas existe mais. A água com folhas de hortelã fresca, por exemplo, tem compostos mentólicos que estimulam a produção e o fluxo da bilis, facilitando a digestão das gorduras e reduzindo o acúmulo lipídico no fígado. Basta colocar 3 ou 4 folhinhas de hortelã numa jarra de água, deixar descansar por 20 minutos e consumir ao longo da manhã. Simples, barato e eficaz. A água com rodelas finas de pepino é outra opção poderosa. O pepino é composto por mais de 96% de água e contém cucurbitacinas, que são substâncias com ação anti-inflamatória comprovada no tecido hepático. Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia apontam que o consumo regular de pepino está associado a uma redução de até 31% nos marcadores de inflamação hepática em pacientes com estartose leve. Agora vem a parte que vai te surpreender. Estou falando da água com gengibre. Uma fatia fina de gengibre fresco numa garrafa de água que você vai consumindo ao longo do dia é uma das adições mais poderosas que você pode fazer para proteger o fígado. O gengibre contém gingeróis e chogaóis, substâncias com potente ação antioxidante e anti-inflamatória. Estudos realizados em parceria com a Fiocruz mostraram que o consumo diário de gengibre reduziu os níveis de enzimas hepáticas em pacientes com estartose em até 38% ao longo de 12 semanas. E tem mais. O gengibre tem ação hepatoprotetora comprovada, ou seja, ele protege as células do fígado do dano oxidativo, que é aquele processo de destruição celular causado pelo excesso de radicais livres. Depois dos 60 anos, quando a capacidade antioxidante do organismo cai naturalmente, esse tipo de proteção externa faz toda a diferença. Mas cuidado, e aqui existe um erro que quase todo mundo comete. Quando falamos de água com gengibre, muita gente vai ao extremo e bebe concentrações absurdas, como chás fortíssimos de gengibre várias vezes ao dia, achando que mais é melhor. Não é. O gengibre em doses elevadas pode irritar a mucosa gástrica, causar azia e até interferir na coagulação sanguínea em pessoas que usam anticoagulantes. A dose certa é 1 ou 2 fatias finas de gengibre numa garrafa de 1 litro de água, consumida ao longo do dia. Essa quantidade já é suficiente para obter os benefícios sem qualquer risco. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber?
Me conta aqui nos comentários sua experiência com a água aromatizada e o que você já tentou para melhorar sua saúde. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de Curitiba a Salvador. Quando a pessoa descobre que pode potencializar a água de formas simples e naturais, ela exagera na dose achando que vai acelerar o resultado. Mas o corpo não funciona assim. Constância e moderação valem muito mais do que intensidade. Dona Aparecida, uma professora aposentada de 74 anos de Recife, chegou ao meu consultório carregada pela filha e pelo genro, mal conseguindo andar. Ela estava com dores abdominais no hipocôndrio direito, que é o lado direito superior do abdômen, onde fica o fígado, e um cansaço tão profundo que mal conseguia ficar de pé por mais de alguns minutos. Doutor, ela disse, com voz fraca e olhos cheios de lágrimas, eu tenho medo de morrer antes de ver meu neto nascer. Minha filha está grávida do primeiro filho e eu preciso estar bem para recebê-lo. Os exames mostravam enzimas hepáticas bastante alteradas, fígado com textura ecogênica alterada no ultrassom e sinais de estase biliar, ou seja, a bilis estava parada, sem fluir adequadamente. Ao investigar a rotina dela, descobri que ela bebia muito pouca água, tomava 3 a 4 cafés pretos por dia, nenhum copo de água pela manhã e consumia muita água gelada direto da geladeira, especialmente à tarde, no calor de Recife. Reorganizamos completamente a hidratação dela. Água com limão ao acordar, distribuição regular ao longo do dia, água aromatizada com pepino e hortelã, redução do café para 1 por dia e eliminação da água gelada como hábito. Em 4 meses, as enzimas normalizaram. A estase biliar desapareceu na ultrassom de controle. As dores abdominais sumiram. Quando o neto nasceu, 2 meses depois da última consulta, ela me mandou uma mensagem pela filha que dizia: Doutor, eu estava no hospital quando meu neto chegou ao mundo. Eu o segurei nos braços. O senhor não tem ideia do que isso significa para mim. Obrigada por me devolver a saúde. Esse momento ficou com o senhor também. Esse é o motivo pelo qual eu faço o que faço. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde do fígado, protocolos detalhados e respostas personalizadas para suas dúvidas. O link está aqui na descrição. Agora vamos falar de algo que muita gente não associa ao fígado, a hidratação noturna. Pensa comigo, o fígado faz um dos seus trabalhos mais intensos entre 11 horas da noite e 3 horas da madrugada. É nesse período que ele acelera os processos de regeneração celular, processa resíduos metabólicos e elimina toxinas. Para fazer isso com eficiência, ele precisa que o sangue esteja bem hidratado. O problema é que a maioria das pessoas para de beber água logo após o jantar, com medo de acordar à noite para ir ao banheiro. E essa preocupação faz sentido, mas existe uma forma de equilibrar isso. A recomendação é tomar um copo pequeno de água morna, entre 150 e 200 ml, cerca de 45 minutos antes de dormir. Esse volume é suficiente para manter o fígado hidratado durante as primeiras horas de trabalho noturno, sem encher a bexiga a ponto de interromper o sono. Água morna antes de dormir também tem outro benefício. Ela ajuda a relaxar a musculatura do ducto biliar, facilitando o fluxo de bile durante a noite e reduzindo o risco de formação de cálculos na vesícula, que é uma complicação extremamente comum em adultos acima dos 60 anos, especialmente em mulheres. E aqui está o que ninguém te conta sobre os cálculos biliares: eles não surgem do nada. Eles são formados, na maior parte dos casos, por um processo lento e progressivo de espessamento da bilis, que começa com desidratação crônica e termina em dor, cirurgia e complicações hepáticas. Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria publicados em sua revista científica mostram que adultos acima de 60 anos com consumo adequado de água têm 45% menos chance de desenvolver cálculos biliares do que aqueles em estado de desidratação crônica leve. Não deixar o fígado sem água à noite é um ato de cuidado simples, gratuito e com impacto direto na sua saúde de longo prazo. Outro ponto crítico que preciso abordar é a relação entre café, chá e a hidratação hepática. Muita gente acredita que café conta como ingestão de líquido. E, em parte, conta, mas com ressalvas importantes para quem tem o fígado sobrecarregado. O café tem efeito diurético, especialmente em doses elevadas.
Isso significa que, ao tomar 3 ou 4 cafés por dia, você está eliminando mais água do que ingerindo com aqueles cafés. O resultado líquido pode ser negativo do ponto de vista da hidratação. Para quem tem mais de 60 anos e já tem uma tendência natural à desidratação, esse efeito é ainda mais relevante. Isso não significa que você precisa eliminar o café. Estudos da USP, aliás, mostram que o consumo moderado de café, até 2 por dia, está associado a efeitos protetores no fígado, graças a antioxidantes como o ácido clorogênico. Mas cada café consumido precisa ser compensado com pelo menos um copo adicional de água pura ao longo do dia. O mesmo vale para o chá preto e o chá verde em doses elevadas, que também têm ação diurética. Chás de ervas como camomila, erva doce e erva cidreira, por outro lado, não têm efeito diurético significativo e podem ser contabilizados como parte da hidratação diária. Refrigerantes, sucos industrializados e bebidas alcoólicas devem ser vistos como o oposto da hidratação hepática. O açúcar dos refrigerantes e sucos vai direto para o fígado, onde parte dele é convertida em gordura. O álcool é diretamente hepatotóxico, tóxico para o fígado. E as bebidas energéticas, com suas concentrações altíssimas de cafeína e substâncias estimulantes, causam uma sobrecarga hepática imediata que qualquer especialista em fígado enxerga nos exames. Seu Benedito, um ex-caminhoneiro de 70 anos de Goiânia, chegou ao consultório acompanhado do filho mais velho, que praticamente o arrastou para a consulta. Ele estava com os olhos levemente amarelados, o que chamamos de icterícia discreta, e uma barriga distendida que o deixava visivelmente desconfortável. Doutor, o meu filho ficou com medo da cor dos meus olhos, ele disse, tentando minimizar a situação. Mas eu me sinto bem, só um pouco cansado. Quando o filho tomou a palavra, a história ficou diferente. Doutor, meu pai não dorme direito faz meses, perdeu 4 quilos sem querer, e às vezes fica confuso, parece que não está presente. Eu tenho muito medo do que pode ser. Os exames mostravam um fígado bastante comprometido, com alterações consistentes com hepatopatia crônica. A rotina dele incluía 3 refrigerantes por dia desde décadas, consumo regular de cerveja e praticamente nenhuma água pura. Ele confessou que há anos não tomava um copo sequer de água pura, sem gosto, porque simplesmente não gostava. Trabalhamos durante 8 meses. Não foi fácil. A mudança de hábito em alguém que nunca bebeu água pura na vida adulta exige paciência e estratégia. Começamos com água levemente aromatizada com limão e hortelã, que ele tolerava melhor. Fomos aumentando progressivamente. Eliminamos os refrigerantes gradualmente. Cortamos o álcool completamente. No 8º mês, os exames mostraram uma melhora que surpreendeu até mim. A bilirrubina, que mede o funcionamento do fígado na excreção de bires, voltou ao normal. A distensão abdominal melhorou significativamente. Ele recuperou 3 dos 4 quilos perdidos, com saúde. Doutor, ele me disse na última consulta, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, mais firme, mais confiante, eu acho que eu desperdicei 30 anos da minha saúde. Mas que bom que ainda dá tempo de recuperar. Pode parecer simples, mas a água foi o primeiro passo de tudo. Sem ela, nada do restante do tratamento teria funcionado da mesma forma. Vamos então organizar tudo isso de forma prática para que você possa começar ainda hoje. A primeira mudança, e a mais importante, é criar uma rotina de hidratação com horários. Não espere a sede. A sede, após os 60 anos, é um sinal atrasado de desidratação. Quando ela chega, você já está devendo água para o seu corpo. Configure lembretes no celular, use uma garrafa com marcações de volume, faça do ato de beber água um ritual consciente. Ao acordar, ainda antes do café, tome de 1 a 2 copos de água morna, com ou sem limão. É o momento mais importante do dia para a hidratação hepática. Ao longo da manhã, distribua pequenas quantidades de água a cada 45 minutos a 1 hora. Antes do almoço, tome um copo cerca de 30 minutos antes de sentar à mesa. Durante a refeição, limite-se a no máximo um copo pequeno. Após o almoço, espere 40 minutos antes de retomar a hidratação normal. Repita esse ciclo à tarde. E antes de dormir, tome aquele copo pequeno de água morna que o fígado vai agradecer durante a noite.
A quantidade ideal de água para adultos acima dos 60 anos é em torno de 30 ml por quilograma de peso corporal. Para alguém de 70 quilos, isso equivale a aproximadamente 2 litros e 100 ml por dia. Para alguém de 80 quilos, cerca de 2 litros e 400 ml. Em dias de calor ou com atividade física, acrescente mais 200 a 300 ml. Se você usa diuréticos, como muitos adultos acima dos 60 anos usam para controlar pressão arterial, converse com seu médico sobre a necessidade de aumentar a ingestão de água, porque esses medicamentos aumentam a eliminação de líquido pelos rins e podem intensificar a desidratação crônica. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete ao receber essa orientação: compensar a falta de água do dia todo bebendo 2 ou 3 litros de uma vez à noite. Isso é perigoso. Grandes volumes de água em curto período podem causar hiponatremia, que é a diluição excessiva do sódio no sangue, com sintomas que vão de dor de cabeça e confusão mental a casos mais graves em pessoas com problemas cardíacos ou renais. A palavra-chave é distribuição ao longo do dia, sempre. Para fechar, deixa eu te fazer um resumo do que aprendemos hoje, não como uma lista, mas como uma história que você vai carregar com você. O seu fígado é um trabalhador extraordinário que cuida de você todos os dias da sua vida. Depois dos 60 anos, ele precisa de mais atenção, de melhores condições. E a água, quando consumida corretamente, é a ferramenta mais barata, mais acessível e mais poderosa que você tem para protegê-lo. Beber pouco, beber de forma errada, beber nos momentos errados do dia, beber água de qualidade ruim, substituir a água por café e refrigerante, esses erros silenciosos acumulam dano no fígado ao longo dos anos. Mas a boa notícia é que o fígado tem uma capacidade de recuperação incrível quando recebe as condições certas. E essas condições podem começar a ser triadas ainda hoje. A informação certa, na hora certa, pode salvar seu fígado. E você recebeu essa informação hoje. Agora é a hora de agir. Cuide do seu fígado como ele cuida de você, com dedicação, com constância, com amor. Saúde não é sorte, saúde é escolha. E você acabou de fazer uma escolha muito importante ao assistir este vídeo até o final. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado manda quando está sobrecarregado, sinais que a maioria das pessoas ignora por anos, até que o problema se torna grave. Você não vai querer perder esse conteúdo. Me conta aqui nos comentários, você sabia desses erros na forma de beber água? Qual deles você estava cometendo? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Um abraço. Cuide do seu fígado, cuide de você. Até o próximo vídeo.